Criança gordinha, todo mundo acha linda, não é mesmo? Mas é bom ter cuidado. Essa fofura pode virar dor de cabeça. Crianças gordinhas têm grandes chances de se tornar obesas. Laura é mãe de 3 meninas. Somente a caçula está com peso normal. Maria Eduarda, de 9 anos, e Maria Lara, de 14, estão bem acima do peso. Principalmente a Eduarda, com 1,30 m de altura, já está pesando 52 quilos. A Laura, que é mãe das 3 meninas, estava aqui me contando que há 3 anos elas iniciaram um tratamento com a nutricionista, uma reeducação alimentar. Isso já surtiu algum efeito? De lá para cá, o que aconteceu? Já surtiu, elas perceberam a necessidade de realmente mudar a alimentação. É muito difícil para uma criança de 9 anos trocar o biscoito recheado por um cookies, trocar o iogurte de chocolate por um iogurte natural, mas aos poucos eu vou compensando de um lado. Quando elas têm algum resultado bom, a gente já libera mais um pouquinho e aí elas estão conseguindo se adaptar. E como é a rotina, o cardápio da família? De manhã elas acordam, porque elas estudam à tarde. Então elas se alimentam, elas tomam um iogurte, uma tapioca. A gente sempre tenta diversificar para a criança não enjoar, né, daquele cardápio, isso é muito importante. Trocar o pão por um biscoito, trocar o bolo por um cookies, e aí a gente faz isso. À tarde elas almoçam em casa, vão para a escola. Na escola já é uma alimentação balanceada, né, também por nutricionista, e eu converso com a pessoa da cantina e digo o que é que pode e o que é que não pode. Uma vez por semana eu libero para a Maria Eduarda comer um chocolate, porque também a gente tem que dar uma colher de chá, né? A gente tem uma vida social muito ativa, então é aniversário toda semana. E aí também eu não privo, porque vem outras crianças comendo e ela não poder, então eu deixo. Mas aí a gente sempre, e quando vai dormir, uma sopa ou um cereal, e assim foi, elas conseguiram se adaptar. A Lara já conseguiu emagrecer 4 quilos e a Maria Eduarda não engordou mais. A maratona de exercícios também contagiou toda a casa. E agora a gente está numa rotina de exercício. Ela faz karatê já há 3 anos. E aí a gente viu que só o karatê não era suficiente. Eu estou caminhando com ela toda noite depois da aula. Entendeu? A gente faz 40 minutos de caminhada e agora, a partir da próxima semana, elas já estão matriculadas num treino de Muay Thai. E um estudo da Secretaria de Direitos Humanos revela um dado assustador. 1 em cada 3 crianças brasileiras está acima do peso. Vou conversar agora com o Dr. Marcelo Maranhão, que é nutrólogo. Oi, doutor Marcelo, isso é um dado realmente assustador. Acima do peso não quer dizer também que a criança esteja obesa, mas é um caminho para a obesidade. É um caminho. É importante observar que existe uma cultura muito grande de que a criança gordinha é uma criança bonitinha e não obrigatoriamente a criança gordinha é uma criança saudável. A gente sabe que uma criança obesa futuramente será um adulto obeso também. E aí perceber que um em cada 3 crianças já está acima do peso, com o índice de sedentariedade que a gente tem hoje em dia, com os alimentos industrializados, com mais gordura, com mais açúcar, é importante a gente prestar atenção nesse dado e avaliar o que é que está acontecendo com essas crianças realmente. Se nas crianças o índice dos que estão acima do peso é de 33%, nos adolescentes esse número cai para 20%. Mas isso não significa dizer que esses jovens estão livres de se tornar adultos obesos. Existe o estirão da adolescência, onde essa relação do peso com a estatura ela modifica um pouco, porque a aceleração do crescimento é maior, tá certo? A criança cresce e aí aparentemente emagrece, mas os estudos mostram que a longo prazo isso não é tão verdadeiro assim. A criança ela pode ter uma diminuição dessa proporção do peso, mas futuramente ela vai voltar a recuperar. As mudanças nos hábitos alimentares e no estilo de vida mais sedentário das crianças acabam influenciando nesses dados alarmantes. O Nordeste brasileiro, principalmente, é uma região do país que passou recentemente por uma transição nutricional.
há 20, 30 anos atrás, a alimentação das nossas crianças, principalmente no Nordeste, era mais saudável, era mais baseada em frutas, em legumes, em cereais não processados. Hoje em dia as crianças comem muito mais alimentos processados, e o alimento processado ele é riquíssimo em açúcar, é riquíssimo em gordura, e isso faz mudanças profundas no metabolismo da criança. A atividade física para a criança, ela deve ser uma atividade de caráter lúdico, tá certo? Ele tem que ter prazer, a criança tem que ser envolvida em uma brincadeira. Então não adianta a gente pensar que a gente vai forçar a criança a fazer uma atividade física e isso vai promover perda de peso. A criança ela tem que perder peso e ela tem que se tornar saudável pulando, correndo, brincando. E aí, infelizmente, hoje em dia, o computador, a internet, a televisão tem atrapalhado um pouco essa atividade. A psicóloga Marcela Clementino tem especialização em transtornos alimentares e atende muitas crianças com esse perfil. O caso mais comum que chega com criança com sobrepeso é realmente o fato dos pais serem bem exigentes com a questão da própria aparência física. E aí acaba criando no desenvolvimento do começo da adolescência, como consequentemente isso é uma preocupação comum, eles acabam desenvolvendo algum tipo de transtornos alimentares, como restrição total da alimentação e, em alguns casos, chega a ter comportamentos compensatórios, como o vômito, e alguns se configura a quadros de anorexia e bulimia. Crianças e adolescentes acima do peso, diferentes dos padrões de beleza, acabam também sofrendo discriminação. O bullying ele vai se configurar quando a criança que sofre, ela não tem como se defender desses xingamentos, dessas críticas. E aí pode afetar diretamente na autoestima da própria criança. E aí afetando a longo prazo no seu desenvolvimento da sua personalidade. E qual seria o cardápio ideal? Impor uma dieta para a criança, como bem disse a Laura, não é tarefa fácil. O prato do brasileiro, o famoso prato do brasileiro, é um prato nutricionalmente excelente. Um prato que tem a proteína, carne, frango ou peixe, tem o arroz como cereal, tem o feijão como leguminosa, e aí é importante inserir também as verduras nesse prato, e não a batata frita, como é sempre veiculado, né? Arroz, feijão, a carne e a salada é uma alimentação excelente, tá? Eu digo muito que não precisa pensar muito para comer saudável, não. É só pensar se aquilo que você está comendo você acha que vai fazer bem ou não. Se você achar que pode fazer mal a alguém, pode fazer mal a você também. Um plano alimentar e uma dieta para criança, ela não deve ser uma dieta restritiva. É claro, se a criança tem algum problema de saúde, como uma diabetes, aí não, vai ser restritivo para aquela criança. Mas de uma maneira geral, não, a criança ela tem que ter o direito de comer tudo. Tá certo? Agora, no dia a dia, a qualidade daquele alimento, a quantidade daquele alimento deve ser supervisionado. Não é porque arroz é saudável que a criança tem que comer meio quilo de arroz. Isso os pais têm que estar muito próximo disso. O mais importante disso é que todas as pessoas que convivam com aquela criança estejam envolvidas nesse processo. Se os pais, os avós, a babá, de repente, a escola não se envolverem com esse processo de educação alimentar, aí infelizmente não tem muita coisa que o profissional de saúde possa fazer. A Laura não relaxa. Ela chegou a pesar 109 quilos e fez cirurgia de redução de estômago. E não quer que as filhas passem pela mesma situação. Eu não era gorda, passei a minha vida toda até os 24 anos no peso normal, claro, sempre tem aquelas oscilações. Depois das 2 gravidez eu recuperei rápido na forma antiga, mas na terceira gravidez, por uma série de fatores, eu cheguei à obesidade. Pesava 109 quilos e aí resolvi fazer a cirurgia bariátrica há 3 anos atrás e consegui emagrecer 50 quilos. Entendeu? Então, depois disso, depois de tudo que eu passei, eu vi que a melhor forma é prevenir. E aí, hoje, eu estou nessa luta diária com as minhas filhas, porque eu quero que elas tenham, acima de tudo, além da autoestima, eu quero que elas tenham saúde mesmo, de qualidade de vida. A gente se preocupa porque a gente pensa no futuro, né? Eu não quero que elas cheguem ao ponto que eu cheguei, de precisar fazer uma cirurgia bariátrica para reduzir peso. Eu espero que tudo isso seja feito com consciência
e de forma saudável e paulatinamente. O que você diz para as mães que estão assistindo e que têm filhos fofinhos, acima do peso? O que você diz de conselho? Porque você já tomou ali a sua atitude, levou para a nutricionista, está fazendo caminhada, matriculou na academia. Qual é o conselho que você dá para as mães? Como eu já disse, é muito difícil a gente chegar para uma criança e dizer que ela não pode comer aquilo, mas com conversa, mostrando... Tem que partir da gente, evitando locais que vá ser oferecido um alimento calórico. E com o tempo, elas mesmo tomam essas decisões, essas atitudes. Então, assim, mais do que questão de estética, de beleza, é saúde. Então, a gente tem que correr atrás, tem que já acostumar os filhos da gente desde cedo a se exercitar, a manter regularidade nos exercícios físicos para garantir a saúde deles daqui para frente. Força de vontade, exemplo, os filhos são reflexo dos pais. Então, eu fui obesa, minhas filhas se tornaram obesas. Hoje, eu tento manter uma vida saudável e elas vão seguir no mesmo caminho.